A paz do Senhor a todos. Zoe, vida eterna, vida com Deus. E hoje Jesus nos convida a falar da palavra. A palavra que é fiel e verdadeira. A palavra que, que nos promete e que nos dá a esperança de tudo aquilo, de toda promessa que o Senhor tem nos feito. Então essa palavra nos mostra que essas promessas elas vão ser cumpridas. Muitas das vezes você está esperando aquele pedido que você fez e até hoje ainda não foi cumprido. Mas olha, se está demorando, é porque Deus está trabalhando. Então, pode ficar tranquila que o Senhor trará a resposta para você. E eu creio que hoje você vai ter essa resposta maravilhosa, porque a palavra é fiel, a palavra é verdadeira. E Deus e Jesus que veio e que é a palavra, ele é fiel para cumprir todo o seu pedido, tudo aquilo que você pediu para Deus, aquela promessa que Deus te fez, eu creio que você vai receber em nome de Jesus. Vamos ler a palavra, aonde o Senhor nos promete essas coisas. Se encontra na Bíblia, aqui no livro de Timóteo. Timóteo é a carta de Paulo, né? De Paulo para Timóteo. Aqui no capítulo 1 e no versículo 15, a palavra nos fala assim: esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, essa é uma carta que Paulo escrevia ali a Timóteo, falando essas coisas. Que Jesus, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus, ele se deu em nosso lugar, para que pudéssemos ter vida e vida eterna. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele veio já sabendo o propósito de Deus aqui na terra, que era salvar o homem, que era salvar os pecadores, porque nós todos sabemos que houve um pecado e que Deus ele tinha uma promessa de eternidade com o homem. Então ele mandou o seu filho, o seu único filho, né? Jesus, para vir no mundo e viver aqui como homem, ter todas as tribulações, todas as dificuldades que o homem tem, para que ele resgatasse o homem do pecado. Então, Jesus cumpriu esse papel muito bem mesmo. Aqui no capítulo 2, no versículo 5, ainda fala assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então só há um caminho, tem dois caminhos, é o caminho da verdade e o caminho da perdição. Então Jesus é a verdade, Jesus é o caminho que leva o homem à salvação. O outro nós não interessa para nós, porque é o caminho da perdição. Quem quer se perder? Ninguém, nada. Se você procura o endereço, você não quer achar ele. Hoje, inclusive, tem até GPS, que é para você ir na direção certa, para você não perder tempo. Então, o nosso GPS é Jesus, que é aquele que nos leva à eternidade, que nos leva à salvação, que nos leva até o Pai, que nos leva à glória do Senhor. Por quê?
porque ele foi o único que cumpriu esse papel, o único que não pecou. Ele teve aqui na terra como homem, com as mesmas aflições, e ele não pecou, ele não pecou. Por isso, ele cumpriu o propósito de Deus aqui na terra, que foi salvar o homem. Ele foi naquela cruz do Calvário por mim, por você, por todos nós. Por isso, nós devemos aceitar a palavra fiel e verdadeira, Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje, o Senhor confirma para você essa promessa de salvação. É só você falar: Senhor, eu fiz, eu cometi aquele pecado, mas me perdoa e me aceita como teu filho. Porque aí Jesus, ele aceita, te salva e você salta para a vida eterna. Zoe, vida eterna. E aí, o que que acontece? Você se torna um filho de Deus, herdeiro do trono, herdeiro do nosso Pai. Porque até então você era criatura, mas no momento que você aceita, você se torna filho. E é isso que Jesus quer. É isso que Deus está esperando. É você confessar e aceitar o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador de sua vida. E saltar para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E que o Senhor nos abençoe e nos dê, e que os seus propósitos em nós sejam cumpridos. Amém. A paz do Senhor. Até amanhã.